Senhoras e senhores, boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, senhora vereadora, mais uma vez. Cumprimento os senhores da assistência, todos aqueles que também estão em suas casas, nos assistindo através do TV Câmara e também nos ouvindo através da Rádio Rainha das Quedas. Cumprimentando a todos, eu declaro aberta a terceira sessão ordinária do mês de outubro de 2014. Relembro a vossas excelências, a todos aqueles que nos acompanham, que as sessões, os atos, as reuniões, todo o trabalho do Poder Executivo desse município pode ser acompanhado através do site oficial da Câmara de Vereadores no www.câmarabelardoluz.sc.gov.br, também pela rádio, pelas rádios locais aqui do nosso município. Solicito ao secretário que proceda a leitura de um versículo bíblico e convido a todos para que, se possível, fiquem em pé. Na fome te livrara da morte, e na guerra da violência da espada. Jó 5.20. Amém. Coloque em votação a ata da sessão anterior. Nenhum vereador se manifestando, declaro aprovada. Solicito ao secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação número 60/2014. Os vereadores abaixo assinado, usando as atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, requer, após observado o rito regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. Vimos com a presente Vossa Excelência solicitar para que, através do setor competente dessa administração, seja realizado o serviço de patrulhamento e casquelamento, bem como a construção de um bueiro na estrada da linha Araçá, passando para a propriedade da senhora Carmelinda. A presente indicação tem como objetivo proporcionar o direito de ir e vir, principalmente o transporte escolar e de leite, que é diário. As sessões 22 de outubro de 2014, vereadores autores Silvino Pereira da Silva e Vilmar Timóteo Rosa de Oliveira. Indicação número 61/2014. Vimos com a presença solicitar Vossa Excelência para que, através do setor competente dessa administração, seja realizado o serviço de cascalhamento e demais melhorias necessárias na estrada geral que liga o assentamento João Batista com a comunidade do Barro Preto. Apresentamos a presente indicação com o objetivo de proporcionar o direito de ir e vir, destacando que a referida via pública é muito estreita, com uma subida aclive que prejudica o tráfego de transporte de alunos e demais veículos que circulam diariamente pelo local, próximo à propriedade da senhora Juscelane Fiorese Zamboni. Sessões 22 de outubro de 2014, vereadores autores Silvino Pereira da Silva e Vilmar Timóteo Rosa de Oliveira. Solicito ao secretário que proceda à leitura das demais mensagens recebidas pela Casa. Telegrama do Ministério da Educação. Entidade beneficiada, APP da Escola de Ensino Médio Sementes da Conquista. Programa PDD Qualidade, parcela 01, data de emissão 18/9/2014, valor R$ 1.162. Ministério da Educação, entidade Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Abelar Luz. Programa PDD Educação Especial, parcela 01, data de emissão 17/9/2014, valor R$ 1.179,08. Do Ministério da Educação, entidade beneficiada Escola de Ensino Fundamental Thaís Silva, programa PDD Qualidade, parcela 01, data de emissão 18/9/2014, valor R$ 1.486. Telegrama do Ministério da Educação, entidade beneficiada Prefeitura Municipal de Abelar Luz, programa Brasil Carinhoso, parcela 01, data de emissão 9/10/2014, valor R$ 87.308,76. Solicito ao secretário se há vereadores inscritos para o pequeno expediente. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito para o pequeno expediente, eu consulto o secretário se há vereadores inscritos para o grande expediente, o uso da tribuna. Aguinaldo Fortes. Com a palavra, o vereador não querendo fazer uso da palavra, eu consulto o secretário se há mais vereadores inscritos. Isabel Andrade. Com a palavra, vereadora Isabel de Andrade. Não farei uso, senhor presidente. Pois não, vereadora. Consulto o secretário se há vereadores inscritos ainda para o grande expediente. Adroaldo Machado. Com a palavra, o vereador Adroaldo Machado. Pois não, vereador. Em o vereador não querendo fazer uso da palavra, eu consulto o secretário se há mais vereadores inscritos. Armínio Andrés. Com a palavra, o vereador Armindo Andrés, por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Não farei uso.
Pois não, vereador? Vereador também não fazendo uso da palavra, eu consulto o secretário se há mais vereadores inscritos. Avelino Paulo Andretta. Farei uso da palavra, senhor secretário. Passo a presidência ao vice-presidente Otílio da Câmara para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo a presidência para dar continuidade aos trabalhos e para o titular da casa poder fazer uso da tribuna. O vereador Avelino Paulo Andretta, presidente da casa. Passo a palavra o mesmo para fazer o uso, se quiser usar o espaço completo de 15 minutos. Com a palavra, vereador. Pois não, vereador Otílio, senhor presidente, nessa oportunidade, os nossos cumprimentos aqui aos senhores vereadores, também a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem nesta casa e também em suas casas, nesse município e por todos os cantos desse país, transmitido pelo TV Câmara. Eu cumprimento também de forma especial os funcionários em seus serviços nessa casa, também dando apoio para que os vereadores consigam desenvolver o seu trabalho. Senhor presidente, eu faço uso da palavra nesta noite para também aqui fazer alguns apontamentos referente à questão agrícola nesse município mais uma vez. Estivemos hoje conversando com alguns agricultores desse município e, de fato, reivindicar aqui as melhorias, principalmente em questões de estradas desse município. Estive em contato também com o superintendente regional do INCRA, senhor Pedro Possamay, comentando sobre essa articulação de recursos para que nós consiga mais uma vez respaldar as nossas famílias, os nossos agricultores desse município em seus trabalhos, em suas atividades, considerando aí o início do plantio, o início da safra, vamos dizer assim, e após essa chuvarada nós tivemos alguns trechos das estradas nesse município bastante danificados. Então venho a essa tribuna mais uma vez para cobrar do nosso poder público municipal, através da pessoa do Zeca, o secretário, enfim, toda a equipe de infraestrutura, do IMR, para que de fato nós possa imediatamente fazer uma ação efetiva no interior do nosso município por conta da qualidade que se encontra as nossas estradas. Também vale ressaltar aqui de que algumas atividades já foram feitas e nesse sentido também posso dizer de que a Secretaria de Agricultura, na pessoa do vereador licenciado Alzomiro Brizola, tem feito algumas atividades, principalmente na região da 13 de novembro, em Dianópolis, que acompanhei em algumas ocasiões, poucas, posso dizer assim, mas que sei que algumas atividades estão acontecendo, poucas ocasiões que estive lá acompanhando o serviço, mas que algumas coisas estão sendo feitas no sentido de terraplanagem, no sentido de estoque, arrancar alguns tocos aí, silo para silagem, cascalho nas propriedades, algumas coisas, algumas atividades que a Secretaria de Agricultura vem desenvolvendo. Também quero ressaltar de que a proposta que temos, que o Partido dos Trabalhadores tem nesse sentido, é de fato amparar a agricultura familiar desse município, seja ela com estrada, nas estradas gerais e também nos acessos às propriedades, o programa do Portão ao Galpão. Nesse sentido, venho aqui frisar de que algumas atividades estão sendo feitas, porém, com uma sobra de recursos, considerando o projeto que não foi aprovado na sessão de segunda-feira, eu não farei uma indicação, mas farei essa sugestão de que esse recurso sejam destinados para principalmente para essas duas áreas, se não todo esse recurso, mas que grande parte dele seja destinado para a Secretaria de Agricultura e para a Secretaria de Infraestrutura. Naturalmente, também venho a essa tribuna pedir ao Executivo Municipal e sugerir ao Executivo Municipal que parte desses recursos que seriam destinados às festividades do final de ano sejam destinados à Secretaria de Saúde, na pessoa, aqui quero registrar a pessoa da secretária Keila, e sem cometer injustiça aqui também não vou nominar os demais, mas que parte desse recurso seja destinado para a saúde, para que lá a secretária e seus
diretores, os médicos, os enfermeiros, enfim, todos os funcionários públicos desse setor da administração possam efetuar o melhor atendimento, seja na questão de exames, na questão de remédios, na questão de transporte dos pacientes, questão que eu levantei na última sessão e me preocupa. Sugiro aqui também, então, para que parte desses recursos seja transferidos ou aumentados, principalmente nessas 3 áreas, na questão de saúde, infraestrutura e agricultura desse município, por conta da situação que nós nos encontramos. Falo isso, senhores vereadores, porque o Partido dos Trabalhadores, ao qual eu faço parte, tem em seus princípios, tem em seu íntimo do partido defender que um governo pratique, acima de tudo, o orçamento participativo. Venho a essa tribuna também reivindicar e dizer de que o PT sem o orçamento participativo me parece que não é o PT. E é coisa que nós não estamos fazendo no nosso município. Veio a essa tribuna para indicar a todos os companheiros, a todas as companheiras desses municípios, para que nós retome o orçamento participativo no intuito de ouvir as comunidades, no intuito de ouvir as famílias, aquelas pessoas que de fato mais precisam do amparo público. Nesse sentido também, senhores vereadores, venho a essa tribuna para falar de que nós estamos num momento bastante importante da nossa história como políticos, não só no nosso município, no nosso estado, mas também no nosso país. Orçamento participativo, gestão responsável e uma administração, seja ela municipal, estadual ou federal, são princípios que não podemos deixar de lado. Acho que administrar com responsabilidade, gastar o que tem, apenas o que tem e não a mais disso, é de suma importância numa administração popular, numa administração que tem como princípio investir os seus recursos na camada da população que mais necessita, seja ela de educação, de saúde, de infraestrutura, de moradia, de emprego e assim por diante. Uma administração popular que temos como exemplo em nosso país, e assim eu posso dizer, onde dentro da administração haja valorização salarial, ensino contínuo integrado dentro da área de educação, formação para professores e educadores, estrutura de qualidade nas escolas, nas universidades, que é aquilo que estamos propondo, que o Partido dos Trabalhadores vem propondo ao longo de sua história, faz parte de um governo popular, cursos técnicos profissionalizantes, universidade para todos e assim por diante. Isso faz parte de um governo popular, isso faz parte da proposta do Partido dos Trabalhadores. Na área de agricultura, eu gostaria de compartilhar com os senhores vereadores, senhora vereadora, de que o acesso ao crédito vem acontecendo. Muitos dos nossos agricultores adquirindo seus tratores através do Pronaf, através dos programas do governo federal subsidiado e assim por diante, tem sido de grande valia para os nossos agricultores, não só nesse município, mas também no nosso estado, no nosso país. Aqui, para as possibilidades que temos dentro da agricultura, defendo também de que os programas têm que estar voltados para incentivo à produção diversificada, produção de alimentos sem agrotóxicos, comercialização alternativa, sustentabilidade, respeito ao meio ambiente. São temas que têm sido pautados em diferentes momentos nos debates políticos do nosso dia a dia, ao longo desses últimos anos, ao longo desses últimos debates eleitorais, vamos dizer assim, que é importante que a população fique atenta para isso e que nós, dentro de um governo popular, consigamos implementar de forma qualificada, não só estas ações, mas aqui elenquei 5 ações, de suma importância também para a agricultura, para os agricultores, principalmente para a pequena e média agricultura, agricultura familiar, que produz, acima de tudo, alimento para esse país. Dentro disso, senhor presidente, também aproveito para fazer alguns apontamentos dentro da área da saúde, como os programas direcionados, mutirão, que são prática de um governo popular, saúde preventivo com
programas alternativos, com atendimento alternativo, buscando novas formas de tratar a saúde dos brasileiros, a saúde dos catarinenses e, dentro de um governo popular, a saúde dos abelardenses também. Acompanhando disso, equipes especializadas nas diferentes áreas de tratamento da nossa população. Então, são alguns temas que nós, dentro da saúde, precisamos debater e que, ao longo desses anos, o Partido dos Trabalhadores vem debatendo e tentando implementar no nosso país e em todos os lugares onde a base, não só o Partido dos Trabalhadores, mas tenho certeza que outros partidos também têm debatido sobre isso nas suas administrações, para que nós, de fato, qualifique a gestão pública, atuando com políticas públicas que mudem a vida das pessoas, que qualifiquem o atendimento àquelas camadas mais desfavorecidas, vamos dizer assim. E, para finalizar, senhor presidente, também elenquei aqui algumas questões dentro da infraestrutura. É importante frisar, em nosso país, um canteiro de obras, é possível dizer isso, de norte a sul desse país, portos, aeroportos, rodovias e assim por diante, vem acontecendo ao longo dos últimos anos. E é por isso que nós, dentro de um governo popular, temos que prezar sempre pela qualidade das estruturas, sejam elas em creches, postos de saúde, escolas, universidades e assim por diante. Obviamente, só construir o posto de saúde não resolve. É preciso que se tenha médico de qualidade, é preciso que se tenha atendimento de qualidade, é preciso que se tenha remédio, os exames necessários para que a população seja bem atendida. Nesse sentido, senhor presidente, senhores vereadores, venham a essa tribuna para nós contribuir mais uma vez nesse debate político e fazer o questionamento nesse momento, para que nós fiquemos atentos para tudo aquilo que vem acontecendo e para que nós, de fato, faça a nossa parte, atuando, depositando a nossa confiança, de fato, naqueles que têm interesse em cuidar da população mais carente, em cuidar das pessoas, fazer com que o dinheiro público seja investido, de fato, para as pessoas que mais necessitam. Senhor presidente, nessa ocasião, minhas palavras seriam essas. Eu agradeço a todos e tenham todos uma boa noite. Após nós ouvirmos a palavra do presidente, a qual nós cumprimentemos e agradecemos, com essas palavras eu devolvo a presidência ao mesmo. Pois não, vereador Otílio, eu consulto o secretário se há mais vereadores inscritos para o grande expediente. Otílio da Câmara. Com a palavra, o vereador Otílio da Câmara, por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Inicialmente, quero cumprimentar o presidente da Casa, Abelino Paulo Andretta, da mesma forma os demais vereadores, vereador Abel, e cumprimentar aqui em nome dos abelardenses, aqui temos o nosso amigo e funcionário público, popular careca, Valir da Costa, assistindo nossos trabalhos. Quero aqui cumprimentar todos os ouvintes, o povo de Abelardo Luz, especialmente aquelas pessoas que sempre acreditaram na minha pessoa e no meu trabalho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou fazer uso da tribuna para fazer um comentário referente à saúde. Ouvi atentamente as palavras do vereador Abelino Paulo Andretta, presidente desta casa, muito bem colocada, e é importante colocar ideias, sugestões, porque é com sugestões e diálogo e conversa que a gente consegue construir alguma coisa. Senhor presidente dos vereadores, eu analisando alguns debates, algum comentário de alguns vereadores desta casa, a qual eu respeito com muito carinho, e fazendo uma análise assim, e até uma reflexão. Quando eu vim para Abelardo Luz, eu vim no ano 62, 61, 62. Eu morei, ou residi, como queiram, 6, quase 7 anos na comunidade de Três Linhas, Coxilha Rica. Até por isso eu comento muitas vezes que considero a minha terra natal, onde eu comecei minha vida, comecei com o vereador Roberto.
fazer meu pé de meia. Dali vim morar na cidade. São 45 anos que eu moro na cidade de Abelardo do Luz. Então é importante fazer esse comentário, porque hoje nós temos bastante gente nova, pessoas que veio de fora, juventude, até então crianças que eram na época, às vezes eu penso assim, eu não me lembro da minha idade, né? E eu vejo aquelas crianças com 20, 30 anos, né? E me parece que eu estou com a mesma idade. Então assim, então Abelardo Luz não tinha nada. Não tinha nem aonde a gente fazer uma refeição, fazer um sanduíche, a não ser seu Agenipe Cibro falecido, que tinha rodoviária e um bar aqui no centro da cidade. Então, se tratando de saúde, a única farmácia que tinha na época, há 47, 48 anos, era do seu Gregório dos Santos, aonde que é, inclusive, o prédio aqui da Dona Lourdes. Era a única farmácia e o único farmacêutico e curandor que nós tínhamos na época. E o hospital no Passo das Antas, que até então a sede era para ser no Passo das Antas. Passo das Antas era uma cidade bem maior do que Abelardo do Luz, porque estava sendo pleiteado a sede do município naquele local. Até então era administrada pelo Dr. Maia e a Dona Elsa. Então, assim, eu entendo assim, Abelardo Luz avançou muito, Abelardo Luz cresceu muito. Até então, hoje eu sempre tenho dito que nós temos uma cidade e um comércio quase que completo. E se tratando de saúde, nós temos um hospital bem montado e temos um posto de saúde avançado. Até então, eu faço questão de dizer isso, e eu não gosto assim de me usar muito, me abajular. Mas se hoje nós temos um posto de saúde avançado em Abelardo Luz, modéstia à parte, foi uma iniciativa minha. Até então era para ser um hospital lá, e não um posto avançado. Porque eu entendia de que Abelardo Luz tinha que ter um hospital beneficente para ajudar as pessoas de baixa renda, pessoas carentes. Porque até então, na época, e ainda hoje, nós temos muitas famílias de baixa renda e famílias carentes. E eu entendia que tinha que nós fazer de qualquer jeito, construir um hospital beneficente. Então, até então, quando nós estávamos iniciando, já estava começando aquele lá hospital, nós se reunimos, que existia uma comissão, a qual eu fazia parte, e até então surgiu o doutor João Marques Rosa, era o nosso secretário da saúde, e ele colocou para nós. E é importante fazer essas colocações, que muita gente não sabe. Diz assim, gente, eu como médico preciso colocar para vocês aqui. Vocês querem fazer um hospital, construir um hospital beneficente. Mas eu preciso dizer para vocês aqui que se vocês fizerem um hospital beneficente em Abelardo do Luz, senhor presidente, todo o orçamento do município vai só no hospital. E eu preciso colocar isso para os senhores porque eu sou um médico. Porque se eu não colocar isso, vocês amanhã ou depois vão me cobrar. Então, assim, eu estou colocando isso para os senhores verem, e os senhores é que vão ver o que é melhor. Então, aí foi sugerido, até então, no lugar do hospital, aí foi feita uma avaliação, realmente ele tinha a verdade, estava com a verdade, melhor dizendo, e aí, então, surgiu para um posto avançado, que é quase que nem um hospital. Então, eu quero aqui dizer ao povo de Abelardo Luz, e aos senhores vereadores, eu acho que Abelardo Luz está bem suprido nessa área. É claro que precisa melhorar mais. Precisa, talvez amanhã ou depois, até um outro hospital, ou talvez ampliar esse hospital. Eu, cara, quero parabenizar, até cumprimentar
doutor José, amigo da gente, amigo da família, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pelo que ele fez e está fazendo pelo Abelardo Luz, se tratando de hospital. Então, assim, eu quero aqui parabenizar, hoje é administrada pela nossa colega, a Keila Barreto. Quero parabenizar ela pelo seu trabalho, todos os seus funcionários. E eu, todas as segunda-feira, eu dou uma passada no posto de saúde. Eu pediria aos senhores vereadores, eu falo isso porque até então o posto de saúde, a área da saúde, ela está na mão do PP, ela está na nossa mão. Eu gostaria que todos os senhores vereadores fossem fazer uma visita aos funcionários, a Keila, ou dar uma olhada, para os senhores verem da forma que estão sendo tratados, que é importante para nós, e é um dever, é uma obrigação até nossa, talvez corrigir alguns fatos, alguns erros, mas para ver e se ater na situação, da forma que está sendo atendido e o que está sendo feito lá, e das pessoas que estão lá. Segunda-feira aquilo é um terror, aquilo ali é uma máquina. Então eu acho assim que Abelardo Luz, é aquilo que eu falei, é claro que precisa melhorar mais, precisa ampliar mais, mas eu acho que as coisas também não é de uma hora para outra, as coisas têm que dar tempo ao tempo, e todas as administrações têm procurado fazer a sua parte, se tratando de saúde. Então eu fico feliz porque hoje nós temos um hospital e temos um posto avançado, que foi uma iniciativa minha, claro que não dependeu só de mim, mas assim eu até uso muitas vezes, seu Lécio Luiz Panição e Eurídice Dalben, porque até então, na época, eram as pessoas que comandavam e representavam a ex-arena em Abelardo Luz. Então, assim, eu acho que Abelardo Luz, todos fizeram a sua parte. Eu até vejo aqui, respeito alguns vereadores, até algumas críticas, isso faz parte, mas são pontos isolados, vereador Carlinho, Pedrinho, Silvino, Maluf, porque assim, nem sempre é possível atender o 100%, mas o objetivo é fazer o melhor e fazer mais, principalmente para as pessoas que mais precisam. Então eu fiz questão de fazer esse comentário porque é importante, que muitas pessoas acham que as coisas caíram do céu. Não. Se hoje Abelardo Luz chegou aonde chegou, graças ao trabalho de todos os prefeitos que por aí passaram, e graças ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo sempre deu guarida, sempre deu apoio para que as coisas acontecessem. E aconteceu e está acontecendo. Então, assim, só que tem coisas que é impossível, tem pessoas, e outras, por outro lado, tem pessoas que o senhor faz e nunca está bom, né? Tem pessoas que entendem diferente, mas nós vereadores, e quem está lá atendendo, e aqui eu quero deixar claro, eu parabenizo e cumprimento, mas eu cobro todos os seus funcionários, e quero que se algum funcionário sair mal, para algum contribuinte, algumas pessoas que tragam o nosso conhecimento, que peguem o nome da pessoa, não adianta vir comentar, tragam o nome da pessoa e tragam o conhecimento, ao meu conhecimento, o conhecimento do meu partido, ou dessa administração, para nós poder ajudar essas pessoas e talvez até corrigir alguns pontos e alguns pontos isolados e alguns fatos que podem acontecer. Também quero aqui fazer um comentário, não é uma crítica, o projeto já foi arquivado, mas muitas pessoas me pediram na rua, mas e o Tílio, vai sair a festa, vai sair a festividade Natal das Águas? Aí é uma questão do Executivo Municipal, né? Questão do Executivo Municipal, sei lá se ele vai dar continuidade ou não vai nesse projeto, nessa ideia dele, né?
mas eu sei que ele precisaria desse projeto. Sem esse projeto, eu acredito que ele talvez não que não tenha possibilidade, mas eu acho que muito difícil, porque ele realmente comentou e falou que precisava da aprovação desse projeto. Mas como o projeto não passou, e ó, cara, nós temos que respeitar e admitir, porque não tem outro choro, né? Então, assim, eu lamento, eu continuo dizendo aqui, o nosso comércio perdeu, a nossa sociedade perdeu, porque com essas festividades, certamente viria muita gente de fora, gente do interior, né, para inclusive participar dessa festividade. Até então já estava inclusive quase definido e acertado com o próprio CDL, né, que até então eu já fiz um comentário, eu participei, a qual eu quero parabenizar novamente, cumprimentar o CDL pelo seu trabalho, pela sua forma de agir, que está agindo, né. Teve uns males entendidos, mas acertamos, ficou tudo numa boa, né. Então, assim, é uma pena, mas essa casa é a maioria, e a maioria decidiu, achou por bem de não concordar com o projeto. Eu respeito, né, porque aquilo que eu repito, não tem outro choro, e vamos aguardar os acontecimentos para ver o que vai acontecer. Seria, senhor presidente, até uma próxima oportunidade. Pois não, vereador Otílio, consulta o secretário, vereador Roberto, se há mais vereadores inscritos. Roberto. Com a palavra, o vereador Roberto Vilante de Biasi, por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Gostaria nessa noite de cumprimentar o Neguinho, o Avelino Paulo Andreto, presidente dessa casa. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores e também gostaria de estender meus cumprimentos à vereadora Isabel. E mais uma vez quero cumprimentar o Selvino, que nessa última sessão eu não estive presente, por estar reassumindo mais uma vez a vaga de suplente de vereadores nessa casa. E um cumprimento especial ao nosso companheiro Egnaldo, também da nossa coligação, que está assumindo os trabalhos aqui nessa casa enquanto vereador. Seja bem-vindo, Aguinaldo, e a gente aí também está à disposição de você para qualquer dúvida, para qualquer situação que a gente possa estar te ajudando. A gente com certeza vai estar te ajudando naquilo que tu tiver algum aspecto de dúvida. Certamente você vai estar aí, no período que você vai estar, você vai com certeza fazer um bom trabalho a partir daquilo que tu pensa e a partir daquilo que tu defende. Companheiros, eu não tive presente na última sessão, quero até pedir desculpa para os demais, por uma situação pessoal, mas eu também acompanhei e fui buscar informações referente aos acontecimentos na Câmara, porque eu acho que mesmo que a gente não esteja, a gente também tem que estar buscando, sem dúvida nenhuma, buscar as informações. Quero cumprimentar o Roberto, desculpa, Roberto, aí da rádio, cumprimentar os demais aqui, o Ida e o Careca, nossos parceiros, os ouvintes da rádio, também que nos ouve. Voltando, a gente foi buscar as informações e ver o que também a gente, por não estar, a gente passou na Câmara, os projetos, enfim, os debates que teve. E uma das coisas que me chamou a atenção, sem dúvida nenhuma, foi a participação do senhor Luciano e do Catapã, que são os coordenadores da Defesa Civil. Levando em consideração que numa sessão anterior se teve um debate referente principalmente à Defesa Civil, aonde que um vereador até usou da palavra naquele momento, que foi o vereador licenciado, que hoje não se encontra, o senhor Antônio de Medeiros, levantou até um falso testemunho dizendo o seguinte, que a prefeitura até tinha recebido dinheiro da Defesa Civil muito recentemente e que não sabia o que tinha sido feito, gastado aquele dinheiro. E eu acho que a vinda do Luciano clareou para muitas pessoas o que é vir na tribuna e falar algo que talvez não tenha nem conhecimento. E eu ouvi pela TV Câmara um esclarecimento muito do que é a Defesa Civil. E, mais uma vez, reforçou aquilo que eu tinha falado, que a Defesa Civil é um conselho criado
pela comunidade em geral de Abelardo Luz, onde que tem toda uma representatividade não simplesmente do poder público, mas de toda a sociedade. E eu acho que o Luciano e o Catapã expuseram toda essa situação que nós estamos vivenciando, principalmente em determinados períodos chuvosos aqui em Abelardo Luz, em relação a pontes, em relação à questão do atingido principalmente pela vazão do rio Chapecó, que acaba atingindo algumas casas, e aqui eles acabaram colocando algumas situações referente ao papel da Defesa Civil, o papel do governo municipal, o papel do governo estadual em relação a esse aspecto da Defesa Civil. E eu acho que fica aqui muito o papel deles não só na hora do acontecimento, mas também de estar prevenindo as possíveis catástrofes que vinham a acontecer em determinados períodos. Companheiros, o que eu quero, nesses 13 minutos que me falta aqui para mim falar, eu gostaria de falar o seguinte. Nós, principalmente nos últimos 3 meses para cá, de julho para cá, nós estamos vivenciando no Brasil um momento muito importante, que eu chamo um momento muito importante, que é o momento de nós analisarmos a nossa vida, analisar a vida das pessoas. É um momento de nós pensarmos muito, e é um momento de nós decidirmos de um aspecto futuro, de uma visão futura, que é um momento que foi muito lutado para nós conseguirmos ter o direito, principalmente no processo eleitoral, do direito de você opinar através do voto. Levando em consideração de que todo período de eleição nós temos 3 meses, muitas pessoas dizem assim, tá, mas por que nós temos 3 meses praticamente antes de um período eleitoral? Eu faço a seguinte questão, e muitas pessoas dizem assim, talvez não se faça um necessário para existir 3 meses. Eu acho que se faz necessário para existir 3 meses, por quê? Porque as pessoas nesse período, elas ouvem propostas, elas analisam, e elas também discutem entre si, principalmente com os políticos que vão representar, qual que vai ser o futuro. Porque de 3 meses nós vamos decidir, basicamente, os próximos 4 anos. Então, significa que 3 meses, eu acho que ele é um tempo que dá muito bem para a sociedade, no modo geral, estar fazendo uma análise. E nós tivemos, nesse período, basicamente, esses 3 meses para nós refletirmos o que nós éramos, o que nós somos e o que nós poderemos ser. E eu acho que o seguinte, se nós for analisar do ponto de vista do que nós éramos, muitas famílias podem revoltar no passado e fazer uma análise daquilo que foi avançado em algumas áreas, que eu quero citar aqui. Exemplo, educação, a questão da alimentação no nosso dia a dia, a questão da agricultura, dos nossos agricultores, do que melhorou e do que deixou de não melhorar, da questão da saúde, na questão do transporte, na questão do lazer, que eu acho que é muito importante uma pessoa ter lazer na vida, porque não só de trabalho também vive o homem, porque as pessoas também têm que ter lazer e têm que participar dos meios de lazer, que muitas vezes esses lazeres foram renegados principalmente por uma grande maioria da população, porque você pensar em fazer lazer, sem dúvida nenhuma você pensa em ter dinheiro. E muitas vezes a população brasileira não teve a grande oportunidade, muitos pais de nós não tiveram a oportunidade de conhecer talvez um camping ou talvez uma praia. E agora é um momento muito forte de a gente fazer essa avaliação. Muitos de nós tivemos dificuldade no ponto de vista do crescimento de termos uma alimentação que basicamente fosse uma alimentação que nos sustentasse e que nós sempre tivemos essa dificuldade, até mesmo na alimentação. Na educação, quantos de nós, do ponto de vista da idade,
dos nossos pais teve a oportunidade de estudar? E agora, qual é a oportunidade que nós estamos tendo de os nossos filhos conseguir estudar? Muitos de nós levantavam de manhã cedo e pegavam nas caçambas, nas carrocerias de algum caminhão e ia trabalhar na lavoura de alguma outra pessoa. Muitos de nós éramos tratados de uma forma, muitas vezes, até mesmo como boia fria. Então, esse é um momento de nós, enquanto cidadão brasileiro, avaliar para que a gente consiga continuar sonhando com uma vida digna, que a gente consiga continuar sonhando com os nossos filhos ter a condição que muitos de nós não tivemos. Esse é o momento da política brasileira, esse é o momento de você comparar qual é a verdadeira situação que nós podemos seguir daqui para frente, ou talvez uma grande mudança nesse país que vai ter algumas dificuldades futuras. Companheiros, domingo, dia 26, eu acho que é o grande momento de cada pessoa avaliar o que nós queremos para o nosso Brasil, o que nós queremos com a nossa vida. Fica aqui um recado de um simples vereador, e quero dizer o seguinte: cada um vai ter a consciência, tem a sua consciência a partir, sem dúvida nenhuma, da sua história. E a história não pode ser negada, porque se nós negar a nossa história, com certeza nós vamos estar negando a nossa existência. Um grande abraço, até na próxima terça-feira, Neguinho, vai ser, né? Ponto facultativo na segunda, até na terça-feira da semana que vem. Um abraço. Vereador Roberto, em seu pronunciamento, eu consulto mesmo se há mais vereadores inscritos para o grande expediente. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Eu coloco em discussão a indicação número 60/2014 dos vereadores Silvino Pereira e Vilmar Maluf. Nenhum vereador querendo se manifestar, eu coloco em aprovação. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifesta, ficando assim aprovado por todos. Coloco em discussão também a indicação do número 61/2014, de autoria também dos vereadores Silvino Pereira e Vilmar Timóteo, o Maluf. Nenhum vereador querendo se manifestar, eu coloco em aprovação. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifesta, ficando assim também aprovado por todos. Peço ao secretário, nesse momento, se há vereadores inscritos para explicação pessoal. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito para explicação pessoal, mais uma vez eu agradeço pela presença de todos os senhores vereadores, senhora vereadora, todos os amigos da assistência, todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Rainha das Quedas, também nos assistem através do TV Câmara. Nada mais havendo a ser tratado, convoco ordinariamente os senhores vereadores, senhora vereadora, para a próxima sessão a ser realizada no dia 28 de outubro de 2014, terça-feira, às 20 horas, até esse momento, nada tendo na ordem do dia. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada essa sessão, tenham todos uma boa noite. Câmara de Vereadores de Abelardo Luz, atuante e fiscalizadora.